Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É uma alegria ter você conosco novamente. O programa de hoje vai falar sobre o assunto As Orações Não Atendidas. Quem traz esse assunto é o pastor Ismar Pintos no quadro Fundamentos. A mensagem de hoje com o pastor Reinaldo Littke fala sobre um tema muito importante que é a amizade. No programa Estúdio L vamos ter um clipe com a banda Dinamis da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Não sai daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Bem-vindos a este quadro Fundamentos do programa Cristo para Todos da Igreja Luterana. Hoje queremos falar sobre orações não atendidas. Por não serem atendidas, se transforma num assunto um pouco angustiante. Mas queremos refletir a partir da ação de Deus em nossas vidas. E talvez dizer que não sejam orações não atendidas. Talvez vamos chamar assim orações aparentemente não atendidas. Um texto muito elucidativo para falar sobre isso é 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo fala de um problema seu. Ele dá o apelido desse problema de espinho na carne. Eu digo assim apelido porque a gente não sabe exatamente o que tinha o apóstolo Paulo. Era uma doença. Alguns supõem que era provavelmente um problema nos olhos por causa de um escrito dele na carta aos Gálatas. Mas enfim, ele chama de espinho na carne, uma doença. E ele diz no versículo 8 de 2 Coríntios 12, 3 vezes orei ao Senhor para que Ele tirasse esse problema de mim. A questão é que Deus não tirou. Ou seja, Deus aparentemente não atendeu o seu pedido. No entanto, eu disse que esse texto é muito elucidativo, porque nos outros versículos nós entendemos a razão de Deus não ter atendido literalmente como o apóstolo Paulo pediu. Já no versículo 7 a gente descobre isso. No versículo 7 nós lemos que Paulo fala que para que ele não ficasse orgulhoso demais, porque um pouco antes no texto ele estava falando de visões que ele tinha tido, de coisas magníficas que Deus lhe tinha concedido. E aí ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso demais, Deus permitiu que eu tivesse esse problema. E quando então no versículo 8 ele fala das 3 vezes, é interessante isso, ele dizer 3 vezes pedi ao Senhor. Quando ele diz 3 vezes, eu suponho que não seja assim, que ele estava caminhando daqui para lá e lançou uma intercessão em pensamento a Deus. Acho que não. Para ele dizer 3 vezes é porque ele parou, concentrou esforços nessa oração e mesmo assim Deus não o atendeu. E a resposta de Deus para essa sua oração foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tanto que Paulo depois diz que quando ele é fraco em si próprio, então a força de Cristo age nele. Ora, então já entendemos que Deus atendeu de uma maneira ainda mais ampla a oração do apóstolo Paulo, o abençoando mesmo com a dor. O abençoando mesmo com um aparente não. Assim nós temos didaticamente que Deus sempre responde às nossas orações. Ele responde dizendo sim, atendendo ao pedido conforme nós o fizemos. Ele diz não, quando o que pedimos não é da sua santa vontade ou é algo nocivo. Aliás, está escrito claramente em Tiago capítulo 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus, diz a palavra bíblica nesse texto. Ainda diz assim, vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Dessa forma, nós percebemos que alguma vez, como um pai querido e amado, Deus nos diz, não, isso não é o melhor para ti. E devemos confiar. Não quer dizer que Deus não esteja respondendo a nossa oração com o seu não. Outras vezes ele diz espera, quando ele então nos desafia à persistência na oração, como sugere várias palavras de Jesus nos santos evangelhos.
Essa persistência talvez explica a razão de Paulo ter orado 3 vezes. Então assim Deus responde dizendo sim, não ou espera. Assim é importante refletirmos no que Deus nos responde, como Ele nos responde e pensarmos na nossa vida espiritual. Também quero chamar a atenção aqui para um cuidado. Tenho visto alguns religiosos oprimirem consciências. Pessoas que dizem, olha, eu fiz tudo de acordo com o que me foi pedido nas regras ou, sei lá, religiosas e Deus não me atendeu. E alguns prontamente dizem, olha, porque te faltou fé. Talvez tenhamos que pensar mais na ação graciosa de Deus, porque a ênfase não está naquilo que eu faço, o poder não está na oração de quem faz, mas sim em Deus, o nosso Senhor. E Ele se aproxima e diz, a minha graça te basta. Que você receba bem esta resposta, que você tenha então a certeza de que ao colocar sua fraqueza, Deus reveste com a sua força, ao apresentar seu pecado, Deus lhe dá o seu perdão. Oração não atendida é oração não feita. Por isso, ore sempre ao Senhor e confie que o mais Ele fará. Até mais! Sejam bem-vindos à Congregação São Paulo, Rua Cipó, 450, bairro Jardim Ipiranga. Nossos cultos semanais acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, sábados às 19 horas, com tradução para Libras, Língua Brasileira de Sinais. Há uma integração maravilhosa com a Escola Concórdia e domingo às 9 horas. No primeiro domingo de cada mês, nós temos culto também às 11 horas, com participação aqui conosco da banda Herdeiros. Será uma alegria tê-los conosco. Pastor Hildo Vairi, colega pastor Rafael Ott e toda a comunidade, a Congregação São Paulo, nos aguarda. Legal ter você conosco aqui no programa Cristo para Todos. Se você quer ter mais acesso aos nossos conteúdos, o nosso site está aqui embaixo na sua tela. E agora é hora do programa Estúdio L, hoje com a banda Dinamis, da cidade de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. Confira! Tu és tudo que tenho, a terra está cheia do teu amor. Ó Deus, que tua mão sempre esteja, sempre pronta pra me ajudar. Pois eu confio
Olá, sou o pastor Cláudio Santos, pastor aqui da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, aqui do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Sou pastor desta congregação que há 50 anos tem pregado o Evangelho de Jesus aqui na zona norte da nossa capital. E para você que quiser participar conosco das nossas atividades, dos nossos cultos, a Comunidade Evangélica Luterana da Paz fica na rua Alcides São Severiano, número 90, bem próximo da Assis Brasil e próximo também da Avenida Sertório. Nós temos os nossos cultos nos domingos, às 9 horas da manhã, bem como também todas as quartas-feiras, às 20 horas, e o primeiro e o segundo sábado do mês, também às 20 horas. Seja muito bem-vindo a estar conosco aqui na congregação, nos nossos cultos, nas demais programações. Deus abençoe a todos. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Olá, amigo é para se guardar no lado esquerdo do peito, no coração. Essa frase faz parte de uma música popular muito conhecida e ela nos faz pensar sobre a bênção de ter amigos e de ser amigo. Apesar disso, nós vivemos um tempo em que as pessoas se isolam. A tendência das pessoas é se isolar. Muitos acham perigoso comprometer-se com outras pessoas e então preferem viver sós. Deus, em sua palavra, nos diz: é melhor serem dois do que um. Por isso, eu lhe convido a acompanhar essa reflexão, para nós pensarmos sobre a bênção de ter amigos e de ser amigo. Salomão, o rei de Israel, estava meditando profundamente sobre a vida humana. E na sua reflexão ele diz: olhei de novo e vi toda a injustiça que existe no mundo. Eu vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Está escrito no livro de Eclesiastes. Salomão também viu a competição existente entre as pessoas, por isso disse: eu descobri por que as pessoas se esforçam tanto para terem sucesso na vida e no trabalho. É que elas querem ser mais importantes do que os outros. O rei Salomão experimentou isso bem de perto. Ele teve ao seu redor muitos amigos interesseiros, amigos que queriam ser beneficiados e tirar vantagem. Por isso Salomão, na sua escritura, acrescentou: algumas amizades não duram nada. E ainda, todos procuram agradar as pessoas importantes. Ninguém quer ser amigo dos pobres. Não é de se admirar que todos se afastem dele. Isso está escrito no livro de Provérbios. Será que essa é também a realidade dos nossos dias? Nós chegamos ao ponto de ver o nosso semelhante como o grande problema de nossa vida. O nosso próximo muitas vezes é visto como ameaça, como rival, às vezes até como inimigo. Isso é consequência do pecado. A nossa condição de pecadores prejudicou muito, especialmente o relacionamento humano, o relacionamento entre as pessoas. Mas apesar disso, Salomão continua dizendo: é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro o ajuda a levantar-se. Salomão está falando desses amigos que são mais chegados do que um irmão. Mas a palavra amigo tem a mesma raiz da palavra amor. E isso é importante considerar nesse momento. Quando falamos de amigo, obrigatoriamente precisamos falar de Jesus, o Filho de Deus que se tornou amigo dos seres humanos e fez com que Deus se tornasse amigo das pessoas. Em Jesus nós vemos o amigo de crianças e de idosos. Em Jesus nós vemos o amigo de ricos e de pobres, o amigo de sãos e de doentes,
o amigo dos necessitados, o amigo dos marginalizados, o amigo dos esquecidos. Em Jesus nós vemos inclusive o amigo dos inimigos ou o amigo dos traidores, porque até na própria cruz Jesus orou por aqueles que o estavam crucificando. Não fomos nós que escolhemos Jesus para ser nosso amigo. Ele nos escolheu. Ele mesmo diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Podemos ler no Evangelho: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E aqueles que foram amados por Jesus, aqueles que são amigos de Jesus, estes também se tornarão amigos das outras pessoas. E aí nós apontamos para a atuação dos cristãos no mundo. Quem é amado por Jesus e quem é amigo de Jesus também vai ser amigo das pessoas caídas, para ajudá-las a levantar. Este também vai ser amigo das pessoas esquecidas, para estar do lado delas. Este também vai ser amigo das pessoas fracas, para ajudá-las, das pessoas caídas, para ajudá-las a se levantar. Aqueles que têm a Jesus como seu grande amigo serão para as outras pessoas aquilo que o sábio Salomão escreveu: o amigo ama sempre, mas na desgraça ele se torna um irmão. Pense sobre isso. Até o próximo programa. Legal, esse foi mais um programa Cristo para Todos. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de escrever para a gente. Está aqui embaixo no seu vídeo, ielb@ielb.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa. Deus te abençoe. Tchau!